seja muito bem-vindo ao Diálogos Nacionais, o podcast oficial, no canal oficial da Nacional Soluções Corporativas, uma empresa que tem como missão atender projetos e soluções nas áreas contábil, jurídica e financeira. Aqui a nossa equipe de especialistas, gente, altamente qualificada, tem um profundo conhecimento nas regulamentações contábeis e jurídicas mais recentes. Nós também temos os nossos valores corporativos, né? Integridade, compromisso e excelência. E nós somos em mais de 30 colaboradores distribuídos pelas sedes da Nacional em Ribeirão Preto, que é onde fica a matriz, São Paulo, Campinas, e nós atendemos clientes em todo o Brasil, né? Nós temos mais de 10 anos de experiência, a Nacional já recuperou mais de R$ 1 bilhão em tributos para empresas, sendo que atendemos mais de 6.000 empresas em todo o Brasil, né? E temos mais de 3.000 processos judiciais aí cuidando, dando atenção para os nossos clientes. Está aqui nesse canal oficial um projeto que a Nacional criou para abrir um diálogo, para abrir um espaço para conversar sobre questões jurídicas, questões tributárias, que é a nossa especialidade, questões financeiras que podem fazer a sua empresa crescer. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Andréa Espírito Santo, sou a Head de Comunicação da Nacional. É um imenso prazer estar aqui nessa estreia desse canal, nesse nosso projeto que é para trazer conhecimento, promover networking aqui entre os nossos clientes, entre vocês que são da audiência, fazer com que vocês se aproximem da Nacional, que a Nacional possa estar junto com vocês nos seus apuros, mas também nas suas melhores situações, fazendo todo mundo crescer, que esse é o nosso objetivo, fazer as empresas crescerem. Bom, aqui ao meu lado está o Bittencourt Leon. Ele é um dos sócios da Nacional, é o nosso diretor jurídico, é quem está aí à frente da parte comercial da Nacional, mas também está à frente do atendimento dos nossos clientes. Tudo bem, Bittencourt? Seja bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? É uma alegria, né, estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é, no mínimo, curioso, né, para as pessoas. E quando a gente foi definir a primeira pauta daquilo que a gente ia conversar, né, no início do primeiro programa, né, do canal oficial do Diálogos Nacionais, eu me lembro que eu estava até dirigindo na hora e a gente falando pelo Viva Voz do carro, que eu comentava contigo, né, que você falou assim, o que é que nós vamos começar por onde, né? Eu me lembro que eu falei assim, olha, curiosamente eu estava fazendo um estudo de uma outra coisa, fora até do trabalho nosso aqui, mas que dialogou, né, com isso, que falava sobre a história, a origem do tributo e o tanto que esse tema, se paga ou não paga, pago justo ou não dos tributos, já é antigo na história da humanidade, né? Então a gente vai rememorar histórias aí que estão registradas aí de pelo menos os últimos 4.000 anos, né, da existência do homem na Terra. Então, assim, não é um assunto de hoje nem da semana passada, não. É um tema de muitos anos. Mas antes da gente entrar no assunto tributo, da onde surgiu isso, por que que a gente não gosta de pagar, mas por que que a gente deve pagar? Eu queria que você se apresentasse. Quem está aqui com a gente pela primeira vez, porque essa é a estreia do canal, gente, a estreia no canal oficial da Nacional no YouTube, e também a gente criou Diálogos Nacionais justamente para trazer os nossos convidados, para esclarecer alguns temas para vocês, para criar uma sinergia bem bacana e para que vocês entendam, acima de tudo, que os tributos não são um bicho de sete cabeças. É por isso que o Bittencourt sugeriu, né? Vamos nesse primeiro capítulo, nesse primeiro programa, falar de onde surgiu, por quê, como. Mas eu queria antes que vocês conhecessem o nosso diretor jurídico, essa pessoa que ajudou a fundar a Nacional há 10 anos. Ele vai contar um pouquinho da trajetória da Nacional, dele e do sócio Matheus Paulini, contar um pouco da experiência dele. Vamos lá, Bittencourt? Pois não, como eu disse, uma alegria, né? Eu vim para Ribeirão Preto, né, onde tem a sede da nossa empresa hoje,
e onde a gente desenvolve o nosso coração da inteligência e da operação, toda realizada aqui. Nosso time de especialistas estão todos aqui, né? Eu mudei para cá 13 anos atrás, né? Vim transferido de uma empresa que eu trabalhava nessa mesma área, né? Essa mesma área tributária. Me formei em Direito lá em Minas Gerais, de onde eu venho, lá de Uberaba, né? Eu sou mineiro de Uberaba, muito orgulho, né? Sei que eu sou filho das terras mineiras, e ao longo desse diálogo nós vamos entender um pouco por quê, porque Minas Gerais teve um papel importante na história do tributo no Brasil. Então, vamos chegar lá. E antes de terminar meus estudos na Faculdade de Direito, lá da Universidade de Uberaba, eu já passei no exame da OAB, já me inscrevi depois que me formei como advogado, e comecei minha formação nessa área, né, empresarial, nessa área de tributos, impostos, né? Então, passei por funções públicas lá na prefeitura, fui ordenador de despesa, funções públicas, fui diretor executivo de uma companhia do município, uma companhia grande que teve lá, fui procurador, né, advogado-chefe da equipe de advogados dessa mesma companhia. Foi onde eu comecei também a ter muito contato com o direito financeiro, que é um braço do direito tributário, né? Porque o direito tributário é onde você arrecada e o direito financeiro é onde você gasta o dinheiro público, né? Que é a outra ponta do esquema todo, né? Chamado direito público financeiro, né? E aí eu vim para cá e aí conheci Matheus, que é meu sócio, e a gente ainda trabalhava junto, né? Num escritório aqui na cidade. Foi quando a gente teve contato mesmo com as empresas, né? E aí a gente começou esse desenvolvimento e decidimos abrir o nosso negócio, e com muito trabalho, muita honestidade ali na entrega, né? Com muita integridade na entrega daquilo que a gente se propôs a fazer, a gente acabou crescendo e criamos estruturas, criamos um time forte, um time muito bom, do qual a gente tem muito orgulho. E agora estamos aqui, né? Temos a nossa sede em Ribeirão Preto, como você já mencionou, temos escritório em Campinas e em São Paulo, a capital, mas estamos com os projetos já em andamento para o ano que vem, 2024, está chegando, está batendo nas nossas portas, de abrir uma unidade em Goiânia, uma em Belo Horizonte, uma em Curitiba, e uma talvez no Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro talvez fique para o segundo semestre, mas nós estamos em negociação, e em cada uma dessas unidades, além de outros aqui no interior de São Paulo, a gente conta com a busca de sócios para o nosso negócio. Em um momento oportuno, um outro programa, podendo até falar um pouco mais sobre esse projeto nosso aqui de expansão, mas nós estamos com esse projeto e vamos executá-lo agora no primeiro semestre. Tá? Então, é uma alegria, né, estarmos aqui e falar um pouco mais sobre a origem, né, porque as pessoas se perguntam, né? Até achei curioso, assim, que até a origem da palavra tributo, né? Porque a gente fala imposto, mas tributo é o gênero, né? O gênero tributo é o gênero cujo imposto é uma das espécies tributárias. Né? Temos os impostos, as taxas, as contribuições, né? E os empréstimos compulsórios, né? Dentro do que contempla a Constituição brasileira. Então, assim, nós estamos remontando aí a história de tudo, né? E aí nós pretendemos falar um pouquinho mais, contar um pouco dessa história para as pessoas até entenderem o porquê que elas pagam impostos, né? Por que elas pagam tributo, por que o sistema tributário exige isso. E, como eu disse, existe o direito tributário que arrecada, mas tem um direito financeiro que gasta esse recurso e faz a gestão dele, né? E no meio desses dois direitos, existe um direito que chama direito administrativo, que é quem dá o regramento para que isso se processe. Né? Então, é uma cadeia complexa, mas que tem hoje no Brasil boa segurança jurídica. Antes da gente começar efetivamente, foi bom você ter tocado nesse assunto. O empresariado, né? As empresas são não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica também, vamos dizer assim, sofre para se manter alinhada com os tributos, né? São inúmeros deles, a depender aí do tipo de empresa que se tem. Então, a gente paga uma série deles. Aqui no Brasil, gente, tem o ICMS, tem o IPI, o ISS, IPTU,
enfim, imposto de renda, tem vários deles, a gente poderia listar todos aqui, mas vai acabar o programa e a gente não vai parar. Mas é uma complexidade, inclusive para empresas, né, que se instalam em determinados estados por terem aí a questão de incentivos fiscais. Existe também a questão aí, o braço de guerra do governo, que tira, põe, refaz, renomeia os impostos para que a gente possa pagar sem sentir, ou que a gente possa ser enganado de que morreu o imposto, mas que ele voltou com outro nome. Enfim, quais são os desafios, você que tem tanta experiência nisso, do empresariado brasileiro no que se diz respeito a tributos, impostos, né? Eu costumo dizer que assim, o grande desafio do brasileiro, né, é entender o sistema tributário brasileiro. Esse é o grande desafio, porque o que a gente às vezes imagina é que... E é curioso isso, porque você vê, o Brasil ele está em penúltimo lugar hoje, no sistema que nós temos atual, em termos de custo tributário. Tá? Quando eu digo custo tributário, eu não estou falando do custo de pagar o imposto, não estou falando de carga tributária, estou falando de custo tributário. O que é isso? É o custo que as empresas têm para apurar os impostos a serem pagos, apurar os tributos a serem pagos, compreende? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, é comum, nós temos clientes assim aqui, você chegar numa planta industrial e você ter um galpão onde você tem a produção industrial, sei lá, com 10 empregados, e o sistema produtivo todo robotizado, e com inteligência, com qualidade e tudo mais, para você fazer o processo começo, meio e fim de produção, e aí você tem um prédio do lado, onde você tem 50, 60 pessoas, e não é exagero da minha parte, trabalhando para poder apurar o imposto a ser pago. Então, quer dizer, apurar o imposto no Brasil hoje, estou dizendo de apurar, dizendo de você cumprir as obrigações acessórias hoje no Brasil, é o país, só perde para um país no mundo que tem um custo maior que o nosso, que, se não me engano, eu sou um pouco ruim, mas isso é fácil de consultar também, quem tiver interesse. Se eu não me engano, nós só perdemos, se eu não me engano, para Bangladesh, que é um lugar que tem mais custo, e também a diferença não é muito grande. Fora a parte disso, qualquer outro país do planeta tem um custo de apuração, um custo de gestão tributária melhor que o nosso. Tá? Então, o que acontece? Quando se fala em reforma tributária, que é um assunto que a gente até vai abordar oportunamente num outro projeto, outro programa, a reforma tributária ela tem muito mais um viés de reduzir este custo em si do que o próprio impacto do tributo lá na frente. Porque a sistemática do que foi aprovado agora no Congresso não muda muito. Né? O imposto continua sendo seletivo sobre o consumo e também com o desconto de débito e crédito, onde o consumidor final é que faz o pagamento do tributo em si. Nós vamos ver diferenças de forma de calcular o imposto. Vai ficar, em tese, mais simplificado, igual acontece no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, né? Que é o IVA, o IBS e tudo mais. Mas, enfim, isso é um papo para um outro diálogo aqui, nacional, né? Uhum. Mas é curioso, porque essa é uma pergunta que você me faz, que, assim, você pega, por exemplo, o professor Ives Gandra Martins, que é um dos grandes nomes do direito tributário hoje, provavelmente ele te dá uma resposta parecida com essa, porque não é que ele não sabe, é porque é tão confuso e muda tanto que a gente tem muito problema em responder certas perguntas de maneira objetiva. Entendeu? Então, olha assim, só, hein? A resposta preferida do tributarista, ou de quem trabalha nessa área, é para toda pergunta, você responder em primeiro lugar, depende. Entendeu? Depende por quê? Depende da legislação do local, depende de uma portaria ou uma regulamentação da Secretaria da Fazenda, depende de uma solução de consulta regional que a Receita Federal deu para aquele produto, depende de um universo de regulamentos que hoje devem chegar em torno de 40 mil
regulamentações tributárias no Brasil inteiro, somando estados, municípios, Distrito Federal e União, para todo tipo de tributo que nós temos aí em vigência hoje no país. Então, você vê, aprovou-se a mudança da regra constitucional do sistema tributário brasileiro. A reforma começa por lá, mas ela não terminou. Tanto é que ela não foi nem promulgada ainda. Mas a partir dela, nós temos uma regra de 10 anos de transição. Por quê? Porque nós temos, outro dia, o Valor Econômico soltou um estudo dizendo que tem pelo menos 40 leis inferiores à mudança constitucional que precisam ser aprovadas pelo Congresso para que este novo sistema tributário passe a funcionar. Né? Então, assim, é bem complexo, bem complexo. E já entrando no tema, né, da nossa conversa de hoje, né, aí você vem assim, olha, por que existe o tributo? De onde é que vem esse termo tributo? Né? Não sei se você já teve a curiosidade de saber disso. Né? O tributo, ele vem de uma expressão do latim, né, que dizia tributum. Né? O tributo, a palavra tributo vem do latim tributum, né? E significava, naquela época, e significa até hoje, que o latim, apesar de ser língua morta porque não tem nenhuma nação que fala mais latim, mas ela é uma língua que ainda é utilizada, né? Para estudos tributários, estudos de direito, inclusive, por exemplo. Tributum, né, significava e significa repartir entre as tribos. Então, você imagina, 4.000, 3.000 anos atrás, você tinha pedaços de terra, porções de terra, porque naquela época não existia um país, né, eram reinados, né? E nesses reinos todos, você tinha tribos, né, que precisavam da intervenção. E aí, quer dizer, o tributo veio da necessidade que o Estado teve de se organizar para poder cuidar das pessoas. Então, desde 4.000 anos atrás, a gente já tem registro de cobrança desses impostos, né? Lá na região da Mesopotâmia, né, onde hoje é o Iraque ali, né? Naquela época, você tinha lá aquele rio, não tem até hoje, o Rio Eufrates, né? Entre as Mesopotâmia, ficava naquela região lá. Então, desde aquela época, você já tem registros históricos de cobrança de impostos, de tributos, por quê? Como o próprio nome diz, ele tinha o viés de você cobrar um valor para você repartir entre as tribos, ou seja, para você possibilitar acesso daquelas tribos, daquelas comunidades, hoje, que a gente tem hoje, são comunidades, são cidades, enfim, a organização social foi evoluindo e nós chegamos aqui no estado moderno que nós temos, mas você percebe que não mudou muito esse viés até hoje. O tributo existe para financiar as ações do Estado, da sociedade-Estado, né, sociedade estatal, de prover saúde, educação, segurança, prefeitura pública e tudo mais. Né? Coisas para o bem comum, né? Exatamente. E aí, nesse contexto, né, você tem relatos de problemas de cobrança excessiva ou, às vezes, tirânica, vamos dizer assim, de 2.300 anos antes de Cristo, né? Lá, um rei famoso que tinha lá nessa região da Mesopotâmia, chamava rei Urukagina, né? E ele tinha lá os soldados dele, os que depois, na época de Jesus, lá eram chamados de publicanos, né? Que eram os coletores de impostos, mas lá ainda naquela época de 2.350 anos, já existia a organização das cidades e estados naquela região, e esse rei cobrava impostos e a comunidade já se insurgia contra ele por conta da cobrança abusiva desses tributos. Né? Então, você já percebe aí que desde então já existe tensão dos contribuintes com quem cobra, né? Porque envolve dinheiro, envolve riqueza, né? Existe uma sensação de que, pelo menos pelo que eu percebo de livros, de literatura, de filmes mesmo que a gente vê, o tributo ele nunca foi encarado como uma coisa boa, né? Imposta, né? Imposta, Talvez seja. e ninguém sabe assim o critério que você tem para pagar um imposto, né? Então pode ser X dinheiros
e Isso. pronto. Então, essa sensação. Então, ao longo da evolução, né, teve uma época, na época do feudalismo, que não existia mais, não existia moeda. Então, o Estado se apropriava de parte da produção das pessoas para poder gerar riqueza dele próprio, né? Mas você vê, esse próprio rei Urukagina, é preciso que a gente entenda isso, porque esse questionamento vem justamente da influência da natureza humana sobre a cobrança do tributo em si. O que eu quero dizer com isso? Tem um documento, né, isso, a gente estuda isso quando está estudando direito tributário e tudo mais, vai estudar a história do tributo, que dá conta desse rei Urukagina, que determinava lá, na região da Mesopotâmia, a cobrança dos impostos através dos seus prepostos, dos seus funcionários públicos da época, e esses eram corruptos, né? Então, eles cobravam propina, cobravam dinheiro para poder... Assim, ó, se você me deve 100, mas eu posso, se você me der 20, eu posso dizer que era só 50 e você ainda leva vantagem de 30. Eu fico 20 para mim, levo 50 para o rei e eu deixo de cobrar os 100, por exemplo, né? Então, desde essa época, já vinha-se essa discussão, né? Então, você vê, existe uma passagem, né, que está lá no... E aqui eu quero só fazer um parênteses que eu não estou trazendo essa discussão para poder falar de religião ou de qualquer tipo de coisa, mas foi um fato, é um fato, né, que acontecido com Jesus Cristo, que foi um homem que esteve na Terra e dividiu o planeta em antes e depois, né? Então nós vamos falar aqui de 2350 antes de Cristo. Então ele realmente é uma pessoa que teve importância. E esse assunto esbarrou em Jesus, né? É verdade. Lá no Evangelho de Mateus e Marcos, tem uma passagem, por exemplo, que os fariseus, né, eram um povo muito questionador na época, muito agitado, vamos dizer assim, e que já tinham tido notícia de que Jesus tinha dado umas broncas lá nos outras pessoas em razão de má interpretação da lei. E ele mesmo tinha dito que ele não tinha vindo para poder descumprir a lei, não vim para mudar a lei, eu vim para fazê-la cumprir, né? Falou isso, Jesus falou em determinada altura da sua vida lá. E aí os fariseus pegam e o abordam, né? Porque já existia naquela época de Jesus uma cobrança no entendimento daquelas pessoas, uma cobrança excessiva de tributos por conta do Império Romano, que era quem dominava lá. Na época, César era o imperador, né? Então, como todo imperador, ele mandava cunhar nas moedas a sua cara, a sua face, né? Então, os fariseus perguntam para Jesus, né? Que Jesus, olha, mestre, se você ensina que o caminho da verdade é através de Deus e tal, faz lá um introito tentando o colocar numa situação difícil, pergunta para ele então, se é nos permitido, né? O fariseu pergunta a Jesus, é nos permitido ou não, né? Ou, aliás, é nos permitido pagar ou deixar de pagar os tributos, os impostos? Pergunta que é feita para Jesus, né? Então, ele pega a moeda, né, e pergunta para a pessoa, olha, a cara de quem que está cunhada nessa moeda? O cara responde, é César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, o que ele quis dizer com isso e outros tantos que vieram ao longo da história, né? Que você tem a obrigação, se existe uma regra que diz que você tem que pagar o tributo, você tem que pagar o tributo. Agora, o que é de César e o que é de Deus, né? Então, essa é a interpretação. Olha, o que é de César está no limite daquilo que você realmente tem que pagar. Nenhum tostão a mais, mas também nenhum tostão a menos, né? Então, assim, é uma passagem interessante. E aí, de lá para cá, a gente veio acompanhando no decorrer da história, né? Os próprios romanos contribuíram muito para a modernização do sistema tributário. Para você ter uma ideia, Andréia e nossos ouvintes aí, os romanos foram responsáveis pela criação do primeiro sistema previdenciário que você tem notícia. Entendeu? Ou seja, do que era arrecadado em Roma, existiam lá, porque Roma, o negócio de Roma era conquistar os lugares, né? Então eles saíam conquistando. Então, para isso, eles precisavam de ter soldados, né?
E os soldados, os soldados, eles eram, soldados romanos, eles eram tutelados, eles eram organizados, né, a cada pelotão, a Sim. cada grupo lá, pelos legionários, né? E acima dos Uhum. legionários, os centuriões. Os centuriões eram homens responsáveis por uma unidade de 100 homens, né? Por isso que o nome vem centurião. Então, essas pessoas que eram consideradas legionários, centuriões, eles tinham o benefício, né, de 13 anos de salário depois que eles trabalhassem 25 anos como legionários soldados romanos. Né? Então, assim, a Roma garantia a eles esse provento pelos próximos 13 anos, talvez por uma questão de expectativa de vida. Se o cara conseguisse Uhum. 25 anos como legionário, né, ele receberia, sem precisar de trabalhar, mais 13 anos lá. Então, você percebe aí a primeira organização previdenciária. E quando a gente fala previdenciário, o direito previdenciário, ele decorre do tributário, porque a contribuição previdenciária é uma espécie tributária. Né? Então, não tem como você Uhum. pagar aposentadoria para ninguém no Brasil se alguém não pagar o tributo chamado contribuição previdenciária para o Instituto Nacional da Seguridade Social. Né? E aí Roma foi se organizando, né? Foi criado os impostos para as mercadorias que eram importadas, né? Que chamavam os portórios, né? E tinha o imposto que hoje a gente chama de CMS, né? PIS, COFINS, o imposto sobre o consumo, que naquela época era o Marcelo, né? Tinha essas, já existiam, você percebe que foi se organizando para poder existir tipos, né? Unidades tributárias diferentes uma das outras, né? E aí foi. Então, assim, na Idade Média, a Europa foi crescendo, Roma foi tomando uma proporção grande, então o feudalismo veio, né? E aí eles foram, como eu disse, nessa época não tinha tanta moeda, então era confiscado, né? Parte da produção de trigo, de milho, que fosse, para poder fazer esse comércio e manutenção das riquezas do Império Romano, né? E aí a gente vem acompanhando, né? E aí a gente percebe um salto histórico, né? Ao longo desse tempo, né? Que se a gente for falar desse detalhe, tem muita história para contar, né? Mas você veja, É. a gente percebe um sistema tributário que veio sofrendo uma evolução até chegar às primeiras revoluções sociais que Uhum. aconteceram em razão dessa extorsiva cobrança de impostos, né? E nós tivemos um problema sério no Brasil, no decorrer da nossa conversa, vamos chegar lá daqui a pouquinho, né? Desde 2350, a gente coloca dessa maneira, até 1789, que foi quando explodiu a Revolução Francesa, foi quando a gente percebe A que Revolução Francesa ela foi um marco nessa história, né? isso, Porque o povo já estava toda sorte de situações abusivas já estavam acontecendo na França naqueles momentos, naquela época, e com cobrança de tributo, né? E a população numa situação de bastante desvantagem, né? E aí foram, você bem falou aí, são pequenos avanços tecnológicos, são momentos evolutivos da humanidade que provocam os questionamentos em cima dos tributos, né? Teve a Revolução Industrial também no século XVIII, XIX, que veio trazendo também outras coisas, porque afinal de contas aí teve o advento das máquinas, né? Uma outra relação trabalhista, inclusive. você vê que pegando um pouquinho antes disso, lá no ano de 1450 e pouco, quando lá a Europa ainda tinha aquele grande conflito lá dos turcos, né, do Império Otomano, que já tinha um sistema tributário próprio bem forte, até a chegada da Revolução Francesa, esse período aí de 300 e poucos anos, né, de 1453 até 1789, foi um período importante, né? Por quê? Porque a gente percebe uma grande evolução do sistema em si, da legislação, da organização do Estado para isso, né? A gente já veio trazendo isso, como a gente disse agora, de Roma, que veio criando as espécies tributárias, isso influenciou todo mundo. Aí vieram guerras entre eles e tal, cada um.
E aí, quando veio a questão do feudalismo, né, você percebe que, como a presença do Estado ainda era fraca, ainda tinha a igreja que também cobrava os seus tributos, os feudos eram transformados em pequenos reinos, né? Então, você tinha uma porção de terra e tinha um rei de determinada região, que tinha uma guerra com o rei da França, que tinha uma guerra com o rei da Inglaterra, que também não gostava do rei da Alemanha, e virava aquele constante estado de coisa. Isso foi evoluindo. Quando chegou em 1789, com a Revolução Francesa, que influenciou diretamente, inclusive, o movimento de Inconfidência Mineira, que também foi motivado pela cobrança excessiva de impostos da coroa portuguesa, e, por sua vez, também foi incentivado pelo movimento de emancipação dos Estados Unidos, né? Que também lutou contra a exploração da colônia, apesar de falar que lá era uma colônia eu lembro na escola, não, a diferença da colônia do Brasil, que era uma colônia de exploração, dos Estados Unidos era uma colônia de habitação, um negócio assim, mas nunca se deixou de explorar, né, as riquezas para levar para a coroa. E aí, quando aconteceu em 1789, a gente fala repetidamente desse fato, porque, como você já disse, foi um marco na história tributária, né? Além da história mundial, foi um marco. Por quê? Porque a revolução movida pelo ideal da igualdade, liberdade e fraternidade, veja, se você está pedindo igualdade, você está pedindo liberdade, você está pedindo fraternidade, é necessário que você tenha uma fonte que financie esses direitos, né? Que é um direito que garante a todos igualdade. O que é isso? Uma igualdade de tratamento. Então, a igualdade de tratamento é quando você tem um sistema público, por exemplo, financiado pelos tributos, que dê acesso a uma saúde de qualidade, que é o que a gente vê hoje como regra, por exemplo, no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, assim, todo esse arcabouço histórico, né? E aí, quando também em 1789, aqui no Brasil, né, o Tiradentes foi preso lá por conta do movimento da Inconfidência Mineira, porque os Inconfidentes Mineiros lá em Ouro Preto, né, chamada Vila Rica, estavam se insurgindo contra a cobrança da iminência da cobrança da derrama, que era um imposto excedente, porque o ouro, em tese, das Minas Gerais tinham acabado. E a coroa tinha as suas necessidades de financiar as suas altas despesas, né? Então, a rainha Maria, chamada Maria Louca, determinou que haveria a derrama, que era a cobrança do quinto, né? Se não me engano, o quinto, que era um quinto do que se produzia deveria ser revertido para a coroa. Só que já não existia mais nada produzido, e isso foi fazendo, obrigatoriamente, com que todos os contribuintes da época ficassem devedores da coroa. O quinto. E a derrama, o que era? Era a cobrança desse quinto de uma única vez. Então, o movimento, sabendo que isso poderia acontecer, criou-se lá um movimento para insurgir contra isso. Aí a coroa portuguesa, através do governador da época lá, ficou sabendo disso e armou, né, uma operação, a gente chama hoje de operação, a gente podia chamar a Operação Tiradentes, né? Todo mundo dá nome para se fosse com a Polícia Federal de hoje, sim. Operação Tiradentes, né? E aí prenderam ele no Rio de Janeiro, ele tinha ido para o Rio de Janeiro, e aí depois, a partir disso, foram prendendo os outros inconfidentes que lideravam esse movimento lá em Vila Rica, e levaram todos para o Rio de Janeiro. Tudo isso motivado pela cobrança excessiva e, naquele caso, como na Revolução Francesa, não era só pela cobrança excessiva, era pela falta de contrapartida estatal daquilo que estava sendo cobrado. Porque as pessoas continuavam tendo mazela, passando fome, não tinham emprego, não tinham trabalho, a coroa ainda impedia as atividades econômicas, em razão do medo que elas tinham de ser usurpadas, né, na extração mineral daquela época. E isso gerou uma convulsão. Acabou que não se deu por esse motivo, mas você percebe que 30 anos depois, né, já com Dom Pedro I, sofrendo essas pressões para poder se tornar independente, porque ainda tinha que manter a coroa através das riquezas naturais,
ele acabou dando lá o grito do Ipiranga e transformou o Brasil numa nação, e de lá para cá a história vem bem próxima da gente, veio Dom Pedro II, organizou um pouco a casa, e aí meio que entregou para a República e virou, implantou o Estado Democrático, enfim, e aí foram criados, né, a partir de então, foram criados os sistemas próprios, né, e nós tínhamos um sistema anterior a esse, do Código Tributário Nacional de 64, 65, quando ele foi implantado. Ele foi criado na época do regime de exceção, né, em 1965, ele foi criado. E lá, quando ele foi criado, já existiam dispositivos que até pouco tempo atrás não tinham sido regulamentados, como, por exemplo, a transação tributária, que existia uma previsão já de 50 anos, mas que não tinha sido regulamentada, e foi regulamentada em 2020 com uma legislação própria, que visa, inclusive, a regularização de quem tem débitos de impostos com a União. Né? Então, a União não pode, desde há muitos anos, ir lá simplesmente e tomar as vacas, a produção de milho, ou a tirar a parte do ouro para poder pegar a parte dele. Existe um regramento que permite ou não a cobrança desse tributo. Então, você perceba que existiu, né, e existe até hoje, e agora nós estamos passando por um novo processo de modernização. Processo este, no Brasil, que não é novo, o resto do mundo, a maioria dos países, já fazem isso, então não existe grandes inovações para o que nós estamos trazendo para o nosso ordenamento, nós estamos apenas trazendo ideias que já deram certo, de certa maneira, mas que também têm seus problemas em outros países para cá, né? O Brasil é um país continental, de dimensões continentais, existem vários Brasis dentro do nosso país, e que esse salto de modernização que está tendo agora, ele busca aperfeiçoar toda essa história que nós estamos contando aqui, né, nesses últimos minutos que nós estamos discutindo esse assunto aqui. Então, você percebe que, para fechar esse raciocínio, né, nós estamos trazendo histórias que aconteciam lá no Oriente Médio hoje, que depois pulou para a Europa, que da Europa veio para as Américas, e o Brasil inteiro hoje passa por esse sistema de modernização, mas que é um tema ainda atual e discutido em todos os países com democracia estável, lógico, né, onde se tem regime de exceção, onde se tem ditaduras, a gente não tem nem como discutir isso, porque tributo faz parte da regra democrática, entendeu? Sim. Então, é um sistema que está sempre em modernização, e o que gera competitividade ou riqueza entre as nações essencialmente o sistema tributário. O que impede ou faz com que o país venda ou compra mais de outros países é a regra tributária, não é nem a dificuldade do oceano, a logística, porque isso daí a modernidade já conseguiu resolver. Né? Então, assim, basicamente, né, foi mais ou menos isso, né, o que a gente imaginou para poder falar um pouco da história do tributo. Né? Você veja, é uma palavra que vem do latim, que dizia que é algo que você tinha que distribuir entre as tribos, né? E que esse princípio, se você for imaginar bem, está aí presente até hoje. Você arrecada tributo para poder distribuir para nós, né, que somos moradores dessas tribos, né, que hoje são as cidades. É um tema controverso, porque, como você mesmo acabou de dizer na sua fala, o Brasil tem muitos Brasis dentro dele. E para cálculo de distribuição de produto, para que as empresas possam manter seus processos produtivos pagando, alinhada aí os seus tributos, pagando as suas obrigações, né? Mas sem que isso onere o produto final, né? Porque afinal de contas a gente vai consumir um produto com que preço se a gente não fizer uma inteligência tributária, né? Eu imagino que as empresas elas devam fazer processos, devem ter processos e um processo de muita inteligência para que elas possam entregar o produto num valor adequado, ter processos produtivos enxutos, né? Ter uma logística de distribuição desse produto para todo o Brasil, porque hoje tem comércios locais, mas muitas empresas, as maiores empresas atuam em nível Brasil,
para que elas possam fazer seus negócios justos, mas com a governança alinhada, ou seja, com aquela parte financeira e tributária alinhada. Mas isso é um grande desafio no nosso Brasil. É porque você imagina, isso uma anedota, né, bem comum no meio empresarial, né? Não é incomum você ouvir de um cliente empresário dizer o seguinte: olha, doutor, o maior sócio que eu tenho aqui dentro é o governo, É porque eu verdade. pago, em média, 40% de impostos para o governo, daquilo que eu produzo. Então, quer dizer, entre diretos e indiretos, talvez ele, como empresário, ele não tenha uma lucratividade dessa natureza. Então, assim, é correto fazer essa anedota de que você realmente tem aí um sócio dentro da sua empresa que é o fisco, né? E esse é um sócio que você tem que tomar cuidado com ele. Cuidado em que sentido? Pegando um gancho daquilo que você acabou de dizer. Porque para você ter uma ideia, hoje, a Receita Federal, e a partir dela todas as outras receitas estaduais, municipais, comungam com ela informações, compartilham com ela informações, e ela também da mesma maneira, é uma das receitas federais, vamos dizer assim, mais eficientes do mundo. Eu arriscaria dizer que ela consegue ter um sistema de fiscalização melhor até que o americano, que é referência para todo mundo, né? Todo mundo fala que o que tem nos Estados Unidos é o que é de melhor no planeta. Mas a tecnologia que nós temos na Receita Federal do Brasil hoje, no mínimo, ela não perde em nada para essa potência econômica. Ela tem uma capacidade muito grande, né? Então, levando em consideração que isso é uma realidade, que ela tem tecnologia instalada para te acompanhar, e levando em consideração essa anedota de que ela é seu maior sócio, então significa dizer que você tem que tomar cuidados internos, governança mesmo, processo de governança, de profissionalização dos seus processos tributários, seus processos econômicos, financeiros, o seu fluxo inteiro dentro da empresa, e do seu planejamento de custo dos seus produtos, de aquisição, de aproveitamento dos seus créditos tributários. E se você não lançar a mão de uma inteligência, de uma tecnologia, como você mesmo disse, para você acompanhar isso periodicamente, e você veja, a empresa não consegue fazer isso sozinha, e eu te provo. Se você for pegar a agenda fiscal do mês, entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês, é tanta obrigação acessória que a empresa tem que cumprir para poder apurar os impostos a serem pagos, que não sobra tempo para ela planejar-se efetivamente de como ela vai, às vezes, buscar um incentivo fiscal, buscar um crédito tributário que ela deixou de aproveitar, porque quando ela termina uma obrigação, ela já tem que obrigatoriamente começar a próxima, né? Porque senão ela perde. E se você não transmitir, não apurar, não declarar o imposto, constitui crime previsto na lei de crimes contra a ordem tributária, um crime próprio lá que tem na lei. Você veja, para todo lado que corre, o empresário está preso, né? Então, assim, se ele não tiver uma inteligência, alguém que pense com ele e para ele, esse universo do qual está inserido, e não tem como você criar uma regra geral de pensar, você tem que descer ao nível de entender o negócio da empresa, né? O detalhe do detalhe, como que funciona o produto dele. E aí você precisa realmente, você como advogado, como consultor, como trabalhador dessa área, de pensar na logística tributária como um todo, você tem que, às vezes, ir lá, descer, sujar a sua botina, né? Sua botina, que em Minas eu sou mineiro, então a gente usa botina. Sujar o sapato no chão de fábrica mesmo, com a poeira. Descer lá, se o cara tem uma transportadora, ir lá no pátio, ver, pisar no diesel que ele derramou acidentalmente, para entender como que funciona isso no universo dele, para que você possa montar para ele uma boa inteligência. Tá? Isso, assim, eu entendo
E o profissional, ele só consegue fazer isso se ele entender, inclusive, esse universo, essa história toda que a gente contou agora. Nós temos aqui um co-host no nosso bate-papo de tributos, é o Pedro. Olha o Não Pedro, tem ele como veio dar fugir. sorte. Ele veio dar sorte para nós. Ei, Pedro. Mas eu acho muito interessante, porque na nossa modernidade, assim como foi sempre, uma inteligência, uma engenharia na parte de tributos, né? Quer dizer, tirando toda a parte de preconceito e de discussões a respeito de tributos, nós temos aí uma parte de inteligência muito importante, profissionais preparados, como você mesmo disse, não dá para parar de estudar, porque a legislação muda, existem programas que são constantemente implementados para facilitar a negociação, né, e o bom relacionamento entre o empresário ou entre a pessoa física e o fisco. Eu vejo em vários dos programas que a gente atua aqui pela equipe da Nacional, que existe sempre a seguinte frase, o seguinte objetivo: melhorar as relações ou estabelecer uma aproximação entre a empresa e o fisco, entre a pessoa física e o fisco, né? O Não, objetivo é tanto é sempre que manter as boas relações, não apenas o alinhamento para você pagar o tributo, né? Tipo, a finalidade não é só o dinheiro, mas também manter você dentro da governança, alinhado com aquilo que você realmente está precisando pagar e manter as boas relações. Você não precisa atuar com medo. Não, exatamente. Complementando isso que você disse, o fisco, o Estado, ele entendeu isso. Então, quer dizer, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, contando essa história, trazia até, vamos dizer assim, até 10 anos atrás, uma visão do fisco para com o contribuinte ainda imperial. Tá? Imperiosa e imperial. O que eu quero dizer com isso? O fisco olhava o contribuinte com aquele mesmo olhar de 4.000 anos atrás. Essa história toda que a gente contou. Olha, você tem a obrigação de pagar o tributo e pronto. Não reclame. Uhum. Eu quero porque eu preciso de pegar esse tributo e distribuir entre as tribos. Tá? Isso é uma visão imperial, né? Porque são os imperadores que cobravam isso de maneira voraz, cada vez mais, como nós já falamos aqui, para poder fazer jus ao pagamento lá, sustentar lá todas as suas regalias e fazer as suas obras também. Porque, por exemplo, as cidades romanas, as cidades-estados gregas, a gente vê tecnologias que eram implantadas lá de abastecimento de água. Já existia isso há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. E de onde é que vinha dinheiro para poder pagar isso? Tributo. Então, já existia esse centro. Mas a forma de olhar o contribuinte ainda era imperial. Imperial do ponto de vista do Estado se sentir o imperador e nós, né, tutelados, então nós temos a obrigação de pagar. De 10 anos para cá, enxergando que essa relação fez com que desgastasse muito e distanciasse, você tem noção, 40% dos processos judiciais do Brasil hoje são de execuções fiscais. Quer dizer, você tem um universo de processos, por quê? Porque o Estado se distanciou do contribuinte e o Brasil é um país que vive em crises econômicas e isso faz com que as empresas passem por problemas financeiros e, às vezes, sem querer, ficam em atraso com o fisco, né? E ficam com débito para poder pagar. Uhum. Então, o que acontece? Criou-se uma nova mentalidade no fisco, estou dizendo fisco de maneira geral, e em decorrência disso, para você ter uma ideia, por exemplo, em 2018, né, nós tivemos a aprovação no Estado de São Paulo da Lei Complementar 1320, chamada Lei Nos Conformes, né? Essa lei ela veio em decorrência de uma discussão nacional, porque a Receita Federal começou a criar um programa de aproximação do contribuinte. Ela deixou de olhar o contribuinte de cima para baixo. Começou a entender, poxa, a gente está muito longe do contribuinte, a gente precisa de chegar mais para poder entender melhor a realidade dele. A lei nos conformes, por exemplo, ela estabelece até benefícios para aquelas empresas que andam em dia com o fisco, benefícios que dão acesso a eles a benefícios, outros benefícios fiscais, benefícios
para participar de processos licitatórios com preferência. E isso fez com que abrissem canais de comunicação. E aí depois veio a lei das transações, onde a gente tem a possibilidade de oferecer propostas e negociar diretamente com o procurador da Fazenda Nacional para mostrar a realidade da empresa, a real situação da empresa e buscar um caminho de regularização, incentivando o contribuinte a se autorregularizar, né? Então a gente tem voz também, né? A verdade é que o contribuinte também ganhou ele também tem voz, né? Ele só não recebe, ele também pode ter a voz ativa. Mas para isso ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de ter pessoas, né, empresas profissionais que saibam trabalhar isso de tal forma a buscar para ele o melhor benefício para o caso em si, o caso em específico, né? Seja uma redução de passivo tributário, seja um parcelamento maior a longo prazo, seja acesso a um regime especial de diferimento de imposto para poder reduzir o impacto tributário na atualidade, jogando esse imposto para ser recolhido em outro momento, seja uma reclassificação fiscal, enfim. Dentro da realidade de cada situação, é sempre possível você buscar uma solução específica que vá gerar um impacto menor e um planejamento melhor para ele. Muito bem. Bittencourt, olha, está sendo ótimo esse nosso primeiro programa, muito legal conhecer todas essas nuances históricas de tributos, né? Saber que isso apareceu, que tem uma origem e o porquê e qual era todo o conceito. E também é muito bom saber que existe toda uma inteligência por trás dos tributos, né, da legislação tributária, e que nós, contribuintes, e você, empresário, você, pessoa física que nos acompanha, também tem voz, você também pode fazer proposições e sempre contar com o apoio de alguém especializado, sempre contar com o apoio de alguém que estuda para isso, que conhece essas legislações tão específicas, tão particulares e que mudam sempre ao longo do ano, ao longo de a cada 2 anos. Muito bem. A gente está caminhando para o nosso final. Queria saber se você quer deixar algum recado para quem nos assiste. Fique à vontade. Bom, eu começando agradecendo, né, pela honra, pela gratidão de fazer esse primeiro e histórico programa para nós, né? Eu digo histórico porque para nós que começamos, né, eu e meu sócio costumo contar essa história aqui. Quando a gente começou a Nacional, hoje nós estamos com mais de 20 colaboradores, só aqui nessa unidade de Ribeirão Preto. Nós começamos em uma sala compartilhada, e ele tinha uma mesa, eu tinha uma mesa, ele tinha uma cadeira, eu tinha uma cadeira, ele tinha um computador e eu tinha um computador. Começou a Nacional assim, né? E de lá para cá, com muito estudo, com muito esmero, com muito trabalho, a gente conseguiu ir crescendo de maneira sustentável e tudo mais. Então, chegar aqui, gravar um programa desse, contando essa história e marcando mais ainda a nossa história, é muita emoção para a gente, é muito orgulho para a gente, né? E é uma gratidão muito grande, né? A tudo que os nossos clientes, os nossos amigos, nossos parceiros, nossos colaboradores, e, sobretudo e principalmente, o que Deus nos proporcionou como recompensa do nosso esforço, né? Então, a gente só espera poder continuar contribuindo de maneira efetiva, né, para o crescimento, para o desenvolvimento nosso e dos nossos clientes, né, e nos colocando à disposição, né, esperando encontrar todos nos próximos programas, e nós vamos ter muita coisa para discutir, para conversar, muita curiosidade para poder trazer, porque contar histórias é entender um pouco da nossa própria história, né. Então, eu agradeço, né, mais uma vez, Andréia, pelo tempo, pela disposição, pela pauta, e agradecer e esperar a todos no próximo programa aí, né? Em breve nós teremos as novidades, teremos participação de clientes nossos, falando sobre a experiência deles enquanto clientes da Nacional, né? A Andréia está cuidando disso. E ao decorrer dessa jornada que a gente começa hoje, né, eu só quero pedir que a gente possa ter muita sabedoria para poder conduzir isso. E agradecer mais uma vez. Nosso agradecimento para você por contar a história, por trazer seu conhecimento aqui, por estar à frente do nosso time. O time da Nacional, gente, é sensacional. São mais de 30 colaboradores
espalhados pelo Brasil. Tem o pessoal da sede, o pessoal das filiais, mas também tem gente pelo Brasil, os nossos associados, um pessoal sensacional, um pessoal que batalha para trazer uma governança para a sua empresa. Eu vou me despedindo por aqui nesse episódio, agradecendo a sua presença, mas também te lembrando que esse canal só vai ter sucesso se você se inscrever aqui. Então, se inscreve, ativa o sininho. Nós vamos ter pautas muito bacanas, nós vamos trazer clientes para contar histórias, nós vamos continuar falando de tributos, falando de assessoria jurídica, nós vamos falar de tudo aquilo que tem de interesse para uma empresa, para que ela cresça, para que ela esteja alinhada, para que ela tenha governança. O meu muito obrigada e até o nosso próximo programa.